boa tarde. Mais uma vez, estou aqui com a nossa live 13h30. Bom, gente, como vocês sabem, essa semana foi definida como a semana da contribuição ao mundo, né? Vamos fazer vamos pesquisar na nossa imaginação, na nossa mente, o que nós temos feito para contribuir com o mundo. Então, o tema de hoje é Thomas Edison, que é a modelagem de Thomas Edison que eu vou passar para vocês. O Edison foi muito conhecido por uma de suas invenções que deu aquele boom, né, que foi a lâmpada. Ele foi um importante inventor estadunidense. Ele teve 1.093 patentes registradas nos Estados Unidos e ele aperfeiçoou a tecnologia para a produção da lâmpada elétrica, aquela lâmpada incandescente. Então, dando uma reviravolta no destino da humanidade. Por isso, ele é muito conhecido, porque eu vou citar algumas outras invenções dele, mas a lâmpada foi a mais conhecida. Ele nasceu numa vila chamada Milan, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Ele é de 1847. Da família, ele era o mais novo de 7 irmãos. De 7 irmãos, 3 não sobreviveram e ficou só 4. Então, ele mudou com a sua família para outra cidade, que ficava às margens do lago Michigan. Nesse local, ele foi para sua escola primária, onde já teve um problema com ele. Ele teve um desafio, porque a professora não conseguia ensinar para ele, segundo ele era hiperativo. Oi tia, benção, tudo bem com a senhora? Estou falando de Thomas Edison, que foi uma criança hiperativa. Como naquela época não tinha os recursos, a professora não conseguiu ensinar para ele e o dispensou. Em outras palavras, ele foi expulso da escola porque ele era um cérebro oco, ele não aprendia. Então, com isso, a mãe dele ficou responsável pela educação. Ela ensinava para ele leitura, escrita e matemática. Então, ele teve também, isso foi na escola no primário, no ensino primário. Ele voltou para casa. Então, também ele foi vítima de uma doença no ouvido causada por bactérias, me parece que é escarlatina. Então, na fase adulta, se agravou o problema de surdez que ele tinha. Com 12 anos, ele foi para a ferrovia vender jornais, balas. Foi trabalhar, vender o que tinha, né? E com isso, ele vivendo ali diariamente, ocorreu um fato inusitado com ele. Ele conseguiu salvar uma criança de 3 anos de um acidente. A criança caiu, né? E ele correu e pegou a criança e salvou. Mas o pai da criança, vendo aquilo ali, para agradecer, achou que deveria fazer algo bom para ele e ensinou para ele operar telégrafo. E daí ele começou a sua carreira profissional. O telégrafo ele era usado na época para transmitir mensagens. Então, com 15 anos, ele já estava apto para trabalhar como operador de telégrafo. Depois ele se mudou e foi funcionário de uma agência de ciência e cultura. Então, ele trabalhou para a Western Union Company, empresa que desenvolvia sistemas de comunicação. Em 1871, ele se casou com Mary Stewell, que eles tiveram 3 filhos. Porém, aos 29 anos, Mary veio a falecer. O fonógrafo também, o precursor do toca-disco, é outra das invenções de Thomas Edison. E, depois de muitas tentativas, ele conseguiu usar um filamento de carvão, que é um material que ele não entrava em combustão, e esse material fez com que a lâmpada incandescente, que foi o invento dele, conseguisse ficar acesa por 40 horas, que foi um sucesso também. Então, em 1879, depois desses aperfeiçoamentos, ele registrou e iniciou a produção da lâmpada elétrica. Por isso que ele é muito conhecido por essa produção, por esse invento. Mas como foram 1.093 patentes, então tem mais 1.092 patentes aí. Ele fundou a Illumination Company, construiu um laboratório de pesquisa que supervisionava os experimentos, e ele também foi a primeira pessoa a projetar imagens em movimento. Pouco depois do laboratório começou a produzir filmes. Então, e ele vindo a morrer aos 84 anos por complicações da diabetes.
Então, Thomas Edison teve uma vida muito ativa. E daí a gente pode perguntar, mas o que nós aprendemos com ele? Qual a mensagem que nós conseguimos capturar dessa vida dele de invenções, né? Em primeiro lugar, ele superou com o apoio da mãe, como ele era hiperativo, ele tinha muita inteligência, a professora não conseguia acompanhar, a professora não conseguia entender nem acompanhar e o expulsou da escola. Então, ele não se desencorajou por conta daquela frustração, ou seja, aquele obstáculo que estava travando, onde ele foi para aprender, eles não conseguiram. Então, ele conseguiu, com coragem, superar aquele obstáculo. Aprendeu em casa. E ele absorvia as ideias também. Então, ele teve a paciência também de ficar tentando, porque todos os inventos dele que obteve sucesso foram inúmeras tentativas. Nada foi da primeira vez. Então, assim, quando a gente pensar, enfraquecer, pensar, não tem mais iniciativas, não tem mais fontes para aplicar, pensa, tem fonte sim. Então, ele nos ensina também que bom, tia. Ele nos ensina também que os grandes fundamentos para conseguir as coisas trabalho árduo, perseverança e senso comum, tá? Então, ele ainda tem uma frase dele que fala: devo meu sucesso ao fato de nunca ter tido um relógio na minha oficina. Ou seja, esqueça o tempo. Foca naquilo que você está fazendo e deixa o tempo passar. Então, eu estou no negócio de inventores há 33 anos e minha experiência é que para todo problema que o senhor criou, ele também criou uma solução. Então, ele não acreditava que problemas eram insolúveis. Não, todo problema tem uma solução. E ele fala que a boa sorte acontece enquanto a gente se espera o preparo. E ele não falhou, ele encontrou 10.000 maneiras de que não funciona. Ele não acredita que falhe. Quando eu fiz que não deu certo, é simplesmente uma maneira que não funciona. Então, assim, tudo vem para aquele que se apressa enquanto espera. Enquanto eu espero dar certo, eu apresso em produzir, em colocar iniciativa, em colocar trabalho naquilo ali, desenvolvimento e dedicar energia naquilo que a gente quer. Enquanto eu descubro que o mundo precisa, então eu vou em frente e invento. Esse é o código dele, porque como nós estamos no código de o que você fez para o mundo, o que você tem contribuído, ele contribuiu com essas 1093 invenções dele e que é utilizada. Quando ele fala, eu descubro o que o mundo precisa, então eu vou em frente e invento. Esse é o grande código de Thomas Edison. Achei muito interessante essa parte aí. Temos também esse código de que para você contribuir com o mundo, não precisa ser de graça. Não significa que para você estar contribuindo, você vai dar alguma coisa de graça. Ontem nós tivemos o exemplo da Apple, porque a Apple ela fez com que nós nos comunicássemos com todos de onde nós estivermos, mas assim, não é de graça, nós temos que pagar para comprar o aparelho. E assim, o Edison, ele contribuiu com todos esses experimentos dele, que ele também inventou os filmes, né, e a lâmpada, tudo a gente compra, mas se a gente comprar, ele contribuiu para que nós tenhamos nós tivemos a energia elétrica dentro de casa, a energia já existia, só que tinha que existir a lâmpada. Então ele contribuiu para que nós tivéssemos a nossa iluminação e mais outros inventos dele, que eu não tenho tudo na cabeça. Mas então é isso. O que você tem feito para contribuir com o mundo? Vamos descobrir o que o mundo precisa, então eu invento. Pensamos nisso. Gente, é muito grande a história de Thomas Edison, mas é uma história de superação, porque só a questão dele do início dele, lá onde ele foi para aprender, que foi na escola fundamental, isso aí é um desafio muito grande. E ainda bem que a mãe dele conseguiu ajudar ele a superar isso daí. O que eu tenho para passar para vocês do Edison hoje é isso. E lembrando a vocês que no link da minha bio tem o meu livro e-book, Relatos de um Motorista por Aplicativo. Clica, compra, que tá me ajudando bastante. E essa live eu mando pro YouTube também, tá? Muito obrigada. Tia,
Muito obrigada por me assistir, fique com Deus e até amanhã.